quero convidar você a abrir a Bíblia comigo em 1 Timóteo. Capítulo 4. Versículo 12. Ninguém despreze a sua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito ou comportamento em algumas versões, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual lhe foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Hoje a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para ministrar a igreja, não é uma palavra como a gente costuma pregar, mas eu quero que você prepare teu coração, amém? O versículo 12, ele começa assim: ninguém despreze a sua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. Eu quero começar por aí essa palavra. Sabe, aqui esse texto está falando de Paulo, escreve uma carta a Timóteo, e ele era novo, sobre algumas instruções de como ele deveria andar na presença, e essa palavra é muito usada para alinhar ministros de Deus. Mas nós estamos vivendo um tempo que Jesus está voltando, e que todo filho de Deus que foi comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro, precisa obedecer a palavra do Senhor, que é o ID, de pregar o Evangelho, e anunciar a todos a salvação, e anunciar que o sacrifício perfeito já foi até aquela cruz, e o sacrifício já foi oferecido, e ele já ressuscitou daquela cruz, e ele está vivo para curar, para salvar, para curar as feridas, para restituir, para cuidar de todas as áreas da vida do homem. Só que ele começa dizendo assim: ser um exemplo dos fiéis. E eu fiquei meditando muito nesse pedacinho, ser o exemplo dos fiéis. Porque nunca num tempo como nós estamos vivendo, nós buscamos referências. Nunca no tempo de hoje, a geração tem necessitado de referências. E nós, quando andamos na presença de Deus, nós temos uma linha de como uma referência precisa andar na presença do Senhor. Como ela deve se comportar, o que é que ela tem que carregar, o que ela precisa mostrar. E as pessoas têm buscado uma referência hoje. Mas também, nós vemos pessoas confundindo referência com perfeição. Hoje as pessoas não estão procurando referências, elas estão procurando homens perfeitos e mulheres perfeitas que andam na presença de Deus. A palavra não está dizendo que nós devemos ser perfeitos ou perfeitas. A palavra está dizendo que nós precisamos ser o exemplo dos fiéis. Nossa geração buscou tanto referências ou pessoas que parecem carregar a palavra ou coisas de Deus, que muitas vezes nós ouvimos certas coisas, apegamos aquilo lá e já levamos como verdade, nem consultamos mais a palavra de Deus, o que ela está dizendo. Às vezes o nosso entendimento é construído em cima do que a pessoa entendeu, não do que você estudou na palavra, não do que você leu na palavra, não do que você entendeu daquilo que o Espírito Santo te ministrou da palavra. Nós ouvimos e aquilo que nos agrada, sem consultar, nós repetimos. Nós compartilhamos, nós dividimos, nós espalhamos, mas muitas vezes
nós nem paramos para realmente meditar na palavra e ver se aquilo que está sendo dito, se aquilo que está sendo anunciado, se condiz com a palavra ou se condiz com a vontade do nosso coração. Paulo está dizendo aqui para Timóteo, olha aqui, Timóteo, você é novo, mas Deus te chamou para isso. Olha, Timóteo, você parece não estar pronto. As pessoas podem olhar para você e achar que você não tem o suficiente, mas Deus te chamou para isso. Deus não tem chamado alguns, e Deus não quer que você abra mão daquilo que Ele te chamou para ser em Deus. Então não despreze aquilo que já está em você. Não despreze como flui em você. Não despreze quando você se move nessa presença. Não despreze o relacionamento que você tem com Deus. Não despreze a presença que se manifesta em você e através de você. Não despreze esse tempo. Não se sinta incapaz de manifestar aquilo que Deus te chamou para manifestar. E ele está dizendo aqui para Timóteo, mas seja um exemplo, seja uma referência, não seja perfeito, mas seja uma referência. E eu vou te dizer como que você vai ser uma referência, Timóteo. Você vai ser uma referência na palavra. Sabe, muitas vezes nós percebemos que uma pessoa anda no exemplo de Cristo, fiel a Cristo, baseado se a pessoa é fiel, humilde e leal ao que diz na palavra e a Deus. Como que você percebe se a pessoa é um referencial ou não? É quando você enxerga o que a pessoa é, ou quando você começa a querer ver na pessoa o que você quer ver. Porque muitas vezes nós somos levados por aparência. Vemos uma pessoa falar bem, vemos uma pessoa pregar bem, vemos uma pessoa cantar bem, vemos uma pessoa dançar bem, vemos uma pessoa ser movida no Espírito, um profeta alinhado, e nós já concluímos certas coisas a respeito de uma pessoa, bem ou mal. Porque às vezes mesmo a pessoa sendo usada, a gente avalia para o mal também. A gente olha e fala, não testificou, precisava desse exagero, precisava levar a vida desse jeito. Nós construímos dentro de nós padrões, e ali nós nos conduzimos, se aquilo encaixa com o que nós acreditamos ou não encaixa com o que nós acreditamos. Mas até que ponto se encaixa com o que Cristo tem nos ensinado? Porque muitas vezes nós nos perdemos com aquilo que nós achamos. Quer ver uma coisa que parece horrível? Muitas pessoas confundem quando pecam, quando erram. Elas vêm para a igreja e de alguma forma o Espírito Santo não se ausenta delas. De alguma forma é tocada pela presença de Deus. De alguma forma, aquele dia Deus usou muitos profetas para falar com você. De alguma forma, quando você dobra o seu joelho, o poder de Deus veio. Aí você começa a achar que aquilo que você cometeu de erro, para Deus não foi tão importante. Porque você está sentindo a presença. Porque Deus está falando com você. E isso não é verdade. Nós sentimos isso porque a graça de Deus vem sobre o pecador. Porque Ele não rejeita-nos como pecador. Porque Ele nos ama de forma incondicional. Então Ele nos abraça, Ele nos acolhe e diz, vem para perto. Quando que nós reconhecemos alguém que é um exemplo, a primeira característica que nós percebemos é quando nós vemos que a pessoa ama Jesus com todo o seu coração. Ele não vive uma vida de fachada.
Ele respira Jesus, ele procura viver a palavra, ele procura andar na palavra, ele procura aprender da palavra, para se derramar cada dia mais e prosseguir em conhecer a presença de Deus e quem Ele é, porque a cada passo que nós damos, uma face de Deus é revelada a nós, a cada jornada e uma caminhada, Deus nos marca com algo mais da sua presença. Mas se começamos a crescer e não somos humildes, algo está errado na nossa caminhada. Ser exemplo dos fiéis, Timóteo. O seu coração precisa andar, Timóteo, em lealdade a Deus. O seu coração precisa andar em fidelidade a Deus. Mas o seu coração precisa ser humilde diante de Deus. E muitas pessoas querem ser referências. Muitas pessoas querem uma voz, ser uma voz para conduzir uma geração. Muitas pessoas querem ser uma voz para anunciar muitas coisas. Mas muitas pessoas se perdem neste ponto, porque são leais a uma visão, mas não são leais a Deus. São leais ao que acreditam, mas não são leais a Deus. O coração sobe uma soberba e não andam como humildes. E quando nós percebemos isso? Quando não querem mais aprender. O humilde está sempre disposto a aprender. O humilde sempre está disposto a aprender. Tem um coração ensinável. Hoje nós encontramos visão para muitas coisas. Temos diversas opiniões. Você entra na internet, você quer saber um assunto, você põe lá um tema polêmico. E lá vai aparecer 1.500 posições daqueles que concordam, daqueles que não concordam, daqueles que têm uma outra visão. Há uma diversidade de opiniões. Mas existem coisas básicas que Paulo fala aqui a Timóteo, que todo filho de Deus precisa ser. Às vezes nós encontramos alguma pessoa e a pessoa fala assim: você é crente? Você vai na igreja? Você não parece. Às vezes as pessoas falam isso porque nós não damos testemunho. E às vezes a pessoa tem uma visão tão errada do que é servir a Deus, que elas não percebem que nós carregamos vida. E por onde nós passamos, nós manifestamos vida. E elas não entendem o que é essa vida, o que é essa liberdade em Deus. Quando eu digo, eu não faço isso, eu não toco nisso, eu não quero isso para a minha vida. Porque isso não significa que eu sou escravo, isso não significa que eu não tenho liberdade. Isso significa que eu tenho liberdade de escolher o que é que eu quero agregar na minha vida. Que valores eu quero que grite na minha vida, que escolhas que eu faço, de como eu quero viver, onde eu quero ir, onde eu quero chegar. E essas coisas não são feitas porque uma religião te obriga. Essas coisas não são feitas porque há uma visão que te sufoca. Essas coisas são vividas quando você se apaixonou por Cristo de tal maneira que você foi gravado e cravado com Ele, e a verdade dele passou a ser a sua verdade. O que Ele pensa é o que você pensa, como Ele anda é como você anda. Então você vai andar na contramão do mundo, sim. Porque o mundo não te cabe, não serve para você, o mundo não serve para você. Você foi chamado para andar na presença e ser exemplo dos fiéis. O mundo não vai te entender, vai olhar para você e você vai dizer para você: você está preso. Mas você vai olhar para o mundo e vai dizer: eu sou livre, e as únicas coisas que me prendem são as correntes de amor a Cristo. E essas correntes eu não quero me livrar delas, porque como Paulo eu quero declarar: eu sou prisioneiro de Cristo. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: é loucura o Deus que você serve,
É loucura os princípios que você guarda. É loucura você se comprometer com a igreja, com o evangelho de Jesus Cristo. É loucura você servir no ministério. É loucura você parar, descer no ponto de ônibus porque viu alguém chorando no meio do caminho e você desceu e disse: posso orar por você? É loucura quando você disser assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. É loucura para o mundo, mas Deus está nos chamando no tempo de gerações corrompidas e dizendo: ser exemplo dos fiéis. Andem com fidelidade, andem com humildade. A religião, a santidade são essenciais para quem anda na presença de Deus, mas elas não são as ferramentas que te faz melhor que ninguém. No dia que você obedecer princípios de Deus, mas esses princípios, você começar a achar que você é melhor que um, melhor que outro, você já se perdeu e não percebeu. A palavra de Deus, ela é completa em detalhes. É muito fácil quando nós usamos um versículo para justificar aquilo que nós andamos e como caminhamos, e esquecemos de olhar para quem somos. E aqui Paulo diz claramente para Timóteo: Timóteo, você é novo, parece que você não está pronto, parece que as pessoas não vão respeitar pelo que você carrega, mas eu estou dizendo, eu vou te dar alguns conselhos, que você precisa andar nessa terra baseado nesses conselhos. E hoje eu estou aqui, igreja, para te lembrar que você foi chamado para fazer a diferença neste tempo. Vamos parar de olhar para o nosso umbigo e vamos começar a nos mover nos princípios de Deus, na palavra de Deus. Vamos começar a parar de olhar para aquilo que não aconteceu e começarmos a olhar para Ele e manifestar a vida que está em nós, por onde passamos, como um rastro de fogo que deixa marcas por onde anda. É tempo de consertar a nossa vida. Nós conhecemos a verdade, nós conhecemos a palavra, nós conhecemos aquilo que Deus tem nos chamado para viver. Nós ouvimos a voz do Senhor. É tempo de voltarmos e sermos exemplo dos fiéis. E ser exemplo do fiel não significa que você vai acertar sempre. Ser exemplo dos fiéis não significa que você vai ser perfeito, e nem que você vai poder abraçar o mundo para resolver tudo, como se você pudesse ser o super-homem ou a mulher maravilha. O caminho de ser exemplo dos fiéis é um caminho de dependência. É um caminho do trabalhar de Deus em nós, para que sejamos verdadeiros testemunhos, cartas vivas da manifestação e da glória de Deus. Você não pode mostrar aquilo que você não é. Você até pode preparar uma palavrinha perfeita, usar a palavra perfeita e falar algumas vezes por onde você anda, mas tudo que sai da nossa boca, nós somos provados naquilo que pregamos, naquilo que ensinamos, naquilo que vivemos. E nós precisamos nos lembrar que nessa caminhada, dia a dia, com humildade, Deus vai trabalhando conosco. Você pode não ter vencido certas coisas até hoje, você pode estar ferido com outras coisas, você pode nem querer ouvir falar em ministério, em algumas coisas, mas pouco a pouco Deus vai te conduzindo quando nós estamos na presença dEle. E durante a caminhada Ele vai te curando. Durante a caminhada Ele vai amando você, e Ele vai restaurando você, e Ele vai reconstruindo o que foi quebrado, e Ele vai mudando os seus olhos na forma com que você vê, e Ele vai te dando entendimento. E quando você anda na presença de Deus, as suas raízes vão se tornando mais profundas, o seu entendimento vai ser aprofundado, e você vai entendendo os mistérios dos céus. Ninguém manifesta o céu na terra sem conhecer os céus.
Este é o tempo que a igreja precisa se levantar e se dispor a conhecer os céus. Como nós vamos dizer, levanta e anda, se nós temos medo até da conta de água e luz que não foi paga naquele mês, e nós ficamos tão apreensivos que não sabemos se podemos andar com Deus ou não, porque aquilo que nós queríamos, o mal nos sobreveio, ou aquilo que nós queríamos não aconteceu. Como é que Deus vai nos forjar para dizer, levanta e anda desse jeito? Na caminhada Deus vai nos ensinando, e Ele vai nos forjando, e vai nos mostrando que é real, o que é sobrenatural. O tempo que a igreja vai viver sobre a terra agora é um tempo de sinais e maravilhas. Eu creio nisso. Você crê nisso? Eu creio nisso. E você crê que você vai ser usado por isso, para isso? Então declare comigo, eu creio isso. Você crê que você é o agente de Deus para esse tempo? Então declare aí no seu lugar, eu creio nisso. E quando nós olhamos para nós, quando sai do momento de fé, na primeira briga de você com você mesmo, você já não acha que você é mais essa pessoa em 2 minutos. Quando você está enfrentando alguns gigantes, e você vê que você não tem força para enfrentar, você em 2 minutos muda de ideia. E você esquece de chamar aquele que derruba gigantes. Nós vamos estabelecer aquilo que Deus nos chamou para estabelecer, porque o general está indo na frente, desfazendo toda a armadilha do caminho, livrando os nossos pés para que possamos andar e correr no tempo dele, andando no sobrenatural. Este é o papel da igreja neste tempo, em 2021. Este é o seu papel. E esse papel você só vai viver e executar se você andar na presença. Na presença não tem acusação, mas existe conserto. Às vezes as pessoas usam essa parte, não existe acusação, e acham que não precisa ter conserto. Na presença não existe acusação. Você entra na presença do papai, pode ter cometido o pior pecado na sua concepção humana. Papai olha para você com o mesmo amor, com a mesma paciência, com o mesmo carinho, e te abraça do mesmo jeito, e dá as mesmas palavras de antes para você. Mas quando você tem esse encontro, existe um conserto. Um conserto. Existe uma transformação. E nós não podemos esquecer que a palavra de Deus transforma. Nós não podemos esquecer que a palavra de Deus nos transforma. Às vezes nós queremos usar a palavra de Deus para transformar todo mundo que está ao nosso redor, mas nós não queremos ser transformados. Nós queremos usar a palavra de Deus para que os milagres aconteçam ao nosso redor, mas nós não queremos ser o agente do milagre. Ser exemplo dos fiéis. O que a palavra diz? Que como um filho de Deus precisa andar. Um filho de Deus que foi lavado e remido com o sangue do Cordeiro, ele luta todos os dias contra o pecado. Aqueles que parecem que morreram e não morreu estão adormecidos. Mas de vez em quando vem uma seta do inferno querendo causar confusão na mente, querendo te arrastar para o passado, como se você fosse aquele. E você precisa se lembrar que houve uma caminhada e você não é mais aquele, porque houve um encontro com o Salvador na tua vida. Ah, pastora, mas eu errei, eu cometi erros quando eu estava com Jesus. E Ele estava com você também. Então Ele te conduz, porque você não é mais aquele homem, você não é mais aquela mulher. Então não viva como você viveu um dia no passado, quando não teve um encontro com Deus. Porque Ele está te chamando para viver algo novo.
Diz a palavra, na palavra, no trato, no amor, na palavra. Como um filho de Deus precisa andar. A mensagem que nós lemos, inclusive nesta carta que Paulo escreveu para Timóteo, é de um homem que abraçou a causa da cruz. É um homem que entendeu que foi marcado por o amor de Jesus, que ele não andou com Jesus. Ele não estava entre os apóstolos que andaram com Jesus. Ele não sentou à mesa com Jesus. Ele não viu Jesus repartir o pão. Ele não ouviu as palavras de vida propriamente saindo da boca de Jesus. Ele não acompanhou Jesus na crucificação. Mas este apóstolo teve um encontro com ele lá em Damasco e caiu do cavalo, porque Deus precisava mudar a visão que ele tinha a respeito das coisas. Você pode não ter tido experiências como alguns. Você pode não ter compartilhado e vivenciado certas coisas como alguns. Mas você foi marcada por algo vivo de Deus. E está aí e grita dentro do teu interior, dizendo: é real o que eu vivi. É real o que eu ouvi. É real o que eu senti. E ninguém pode roubar de você aquilo que você viveu nele. E bastou para que ele abraçasse a causa. E bastou para que ele morresse pela causa. E bastou para que ele se comprometesse com Deus. E bastou para que ele se comprometesse com a obra. E bastou para que ele abraçasse tudo aquilo que Deus estava chamando ele para viver. E eu quero te perguntar nesta manhã: já não basta tudo que você viveu com Deus para você ficar fugindo dele como você tem fugido? É tempo de voltar e abraçar o seu propósito, o seu destino em Deus. Temos que parar de dar desculpas, porque nós sabemos o que ouvimos, nós sabemos o que vimos, nós fomos tocados e não somos mais os mesmos. Na palavra que ele liberou quando ele te viu, na palavra liberada quando você leu as Escrituras, na palavra que arde no teu coração, que quando os discípulos estavam no caminho de Emaús e eles disseram: não ardia o nosso coração enquanto ele falava, porque esta palavra precisa causar em nós algo diferente do que nós temos vivido até agora. Essa palavra precisa começar a nos transformar, essa palavra precisa nos empurrar a viver de fé em fé, porque os justos viverão pela fé. Diz, no trato, na forma que nós lidamos com as pessoas. Segura na cadeira aí que eu vou mexer. Você que está em casa, segura um pouquinho que eu vou mexer. Tem vezes que nós queremos que as pessoas nos tratem de um jeito, e se não nos tratarem, nós ficamos magoados. Mas tem pessoa que é tão difícil até de falar com ela. É ou não é? Identificou? Talvez você lembrou de uma pessoa, mas você devia estar pensando em você. Foi suave, mas foi forte. Aí você, primeira coisa que você pensou quando eu disse isso foi: fulano é difícil. O jeito de falar é difícil. Olha, eu tenho que ter uma paciência de Jó para chegar perto dessa pessoa, porque toda vez que eu vou falar com essa pessoa é uma luta, irmã. Pensa na batalha. Parece que eu falo A, a pessoa entende B, C, D, E, F, G e não para de falar. Mas você devia estar pensando em você, não na pessoa. Porque você é a pessoa que já foi ferida, mas você é a pessoa que já feriu pessoas. Nós temos uma tendência muito grande a valorizar a nossa ferida, ao invés de desejar que ela seja curada. Nós temos uma tendência de guardá-la numa caixinha e dizer: eu passei isso. Puxa vida, eu nunca vou ficar livre disso. Puxa vida, por que aconteceu isso comigo? Por que eu não disse não? Por que eu disse sim? Por que isso? Por que aquilo?
Você já parou para pensar como você é na tua casa? Você parou para pensar o que é que sobe no teu coração muitas vezes, que vem à boca? E se o Espírito Santo não habita em você, você não engolia todas aquelas palavrinhas doces que iam sair de você? Você já parou para pensar quantas vezes você fala, essa vontade de dar com aquela, quando vira o olho para mim, quando um filho, uma filha, ou alguém vira o olho para você e te fala mais assim, ou é seco. Mas você já parou para pensar quantas vezes você foi carinhoso? Você foi doce? Aqui está dizendo, seja um exemplo até no trato. Como você fala com as pessoas? É que eu sou uma pessoa que fala a verdade. Põe a mão no teu coração e diga assim, para de mentir para você mesmo. Pode falar, põe a mão no seu coração aí, pode falar, para de mentir para você mesmo. Porque às vezes nós fazemos isso. Não quer pôr a mão no coração, né? Mas você mente para você mesmo. Às vezes nós queremos que as pessoas nos tratem de uma forma que nós não tratamos as pessoas. Queremos que nos respeitem, mas você não respeita. Queremos que te notem, mas você não nota. Queremos misericórdia, mas você não é misericordioso. Queremos que cuidem de nós. E quantas pessoas você está disposto a cuidar? Hoje a pastorinha está pegando firme. Ser exemplo. Tem feridas que só curam em nós quando nós começamos a viver verdadeiramente o Evangelho. Se Jesus não for capaz de restaurar aquilo que foi quebrado em você, ninguém tem esse poder. Então, por que fugimos na direção contrária? Muitas vezes nós andamos na palavra de Deus por muito tempo e sabemos o caminho, mas nós não queremos andar no caminho. Nós não queremos fazer o que é certo. Algo grita dentro de nós dizendo, estou cansada, estou cansado, estou cheio, estou cheia, é sempre a mesma coisa. Jesus olha do céu e vê você sempre a mesma coisa e te respeita no seu processo. Será que somos melhores do que Deus? Queremos que as pessoas tenham cuidado para falar conosco, mas a gente quer falar a verdade na cara do irmão e não escolhe o jeito de falar. Ou então, tem gente que nem faz isso, mas é indiferente. Sabe aquela pessoa que começa a parar de falar com a outra? Eu vou até ficar quieta para não falar com você, mas parece que provoca um clima pior do que estava antes. Coloque a mão no teu coração e diga assim, ainda bem que Jesus me transformou. Porque às vezes nós fazemos isso. Nós não nos calamos com humildade. Nós nos calamos porque achamos que vamos pecar quando nós já estamos pecando. Timóteo, se exemplo dos fiéis. Ande segundo os princípios. Ninguém vai dar o valor e nem vai reconhecer, porque acha você muito novo. Mas não despreze o tempo da tua vida. Não gaste com coisas inúteis. Se dobre na presença de Deus. Porque Timóteo, Ele está te chamando para viver o que é sobrenatural. Hoje Deus está te colocando o seu nome na frente e está dizendo, eu estou te chamando para viver algo sobrenatural. Então seja um exemplo na tua caminhada. Tente ser um exemplo. Mas nós só conseguimos ser um exemplo quando há uma transformação de dentro para fora. Então deixe o Espírito Santo trabalhar de dentro para fora. Se Ele não trabalhar dentro de você, não vai sair atitudes de quem foi transformado pelo Espírito. Porque com as suas mãos, você não consegue mudar a tua história. Mas Jesus, na presença de Jesus, consegue mudar a tua história. E consegue mudar quem você é. Ele mata aquilo que precisa morrer. E Ele traz vida naquilo que precisa viver. No trato com as pessoas. Na palavra. No amor. No amor
e no comportamento, no amor. Às vezes eu concordo que Jesus não era um religioso. Ai, pastor, às vezes você concorda? Porque na verdade a gente lê na Bíblia fariseus, saduceus, e nós colocamos eles num patamar de que tudo que eles carregaram era ruim. Mas eles praticavam a lei. Eles praticavam a palavra. O problema não é praticar a palavra. O problema é quando nós nos achamos melhor porque carregamos a palavra, porque vivemos a palavra. E aí começamos a sair julgando como uma metralhadora, dizendo: eu sou santo, você é pecador. Você é santinho também, então vou andar contigo. Ninguém é melhor que ninguém. Naquele dia, todas as nossas obras serão apresentadas diante de Deus. Toda a nossa vida, todos os nossos pensamentos. E olha, vai ter gente que vai querer se esconder. Acho que até eu vou querer me esconder. Não é brincadeira. Às vezes a gente pensa o que não quer pensar, faz o que não quer fazer, mas isso não significa que você não deseje ser o exemplo dos fiéis. Isso significa que você luta dia a dia com a tua carne, para que Cristo se manifeste em você. Mas nós somos chamados para ser a manifestação do amor, não do julgamento. Nós somos chamados para dobrar os joelhos, não para estender as mãos acusando. Tudo bem que às vezes, quando se fala a verdade, as pessoas às vezes não gostam de ouvir a verdade e se sentem acusadas. Não importa a forma com que você fala. Depende de como está o nosso coração no dia. Mas nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para amar incondicionalmente. Nós somos chamados para fazer boas obras. Às vezes você parece que não tem tanto na tua casa, mas se ia jogar aquele arroz fora, junta o arroz, junta o feijão, põe o pratinho, passa por onde você passar, entrega para alguém que não tem o que comer aquele dia. Às vezes nós queremos fazer coisas e expressar o amor de uma forma tão grandiosa e nós esquecemos que o amor é cheio de detalhes. O amor está presente quando você diz um bom dia carregado de amor. Não é só quando o marido leva o café na cama, ou a mulher leva o café na cama, ou que você é invadido com flores, ou com aquele presente que você orou o ano inteiro está diante de você. O amor, ele se manifesta de maneira simples. Quando você percebe que alguém está muito sobrecarregado e você diz assim: quer conversar? Eu quero te ouvir. O amor se manifesta quando você acorda e dá um abraço apertado na tua família, mostrando que aquele dia Jesus quis abraçar eles através da tua vida. Às vezes nós nos acostumamos com as pessoas, nos acostumamos com quem está do nosso lado e nos esquecemos de mostrar amor. E isso começa primeiro dentro da nossa casa. Qual foi a última vez que você acordou, você que é mais sério, mais reservado, e mostrou amor, sendo que não parecia que ninguém merecia aquele dia? Que você como pai abraçou o seu filho e falou bom dia, deu um beijo nele. Olhou para sua esposa, olhou para sua filha, deu um beijo nela. Falou que Deus te abençoe, te amo. Às vezes nós esperamos as manifestações de amor como forma grandiosas e olhamos para a rede social e achamos que as pessoas são felizes pelo que elas postam, pelo que elas vivem, onde elas foram, a viagem que elas viveram, o sorriso que está no rosto delas, mas nem sempre o que postam, nem as frases que colocam é a realidade da vida das pessoas. Nós queremos estar no lugar de outra pessoa porque ela está vivendo certas coisas, quando na verdade ela tirou a foto no lugar, mas quando chega em casa, põe a sua cabeça no travesseiro, ela pensa: eu queria estar vivendo diferente, eu queria estar vivendo diferente. Ele pensa. Ser um exemplo em amor. Ame, ame, ame.
Mas às vezes eu preciso dizer umas verdades. Pergunta para Deus como você deve falar a verdade. Porque você escuta alguém quando ela é muito próxima de você. Quando ela tem intimidade ou ele tem intimidade com você. Aí você consegue ouvir. E dependendo da forma com que fala, você consegue ouvir. Então por que nós esperamos que com as pessoas sejam diferentes quando a gente quer falar alguma coisa? Exerça amor, começando pelos dentro da tua casa, mas exerça amor por você mesmo. Quando foi a última vez que você fez algo por você mesmo? Se deu o privilégio de ficar 20 minutos a mais na cama e diz, eu vou descansar hoje, louça tem todo dia, casa para arrumar tem todo dia, hoje eu vou levar a minha vida diferente. Vou fazer uma coisa diferente. Você está tão preso sempre a obrigações, 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 que esquece que o maior mandamento de Jesus é o amor. Ser exemplo nos fiéis. Você tem alguém para amar. Eu tenho certeza que Deus colocou pessoas na sua vida que você pode amar. E como você tem cuidado delas. Como você tem cuidado? Olha aí para o teu irmão aí do teu lado. Desse seu irmão que está aí do teu lado. Você está zelando pela unidade com ele? Você está zelando pela unidade com esse seu irmão, com essa sua irmã que está aí do seu lado? Quando ela entra nessa casa, ou ele entra nessa casa, ou você entra nessa casa, você hoje não pode abraçar, né? Mas você recebe um sorriso de olhar, porque não dá nem para ver com as máscaras. Mas assim, começa a mexer aqui em cima, você se lembra, você deduz que alguém está sorrindo. Eu pude ver muitos sorrisinhos agora, e todo mundo de máscara. Ou as pessoas, quando vê você chegando perto, elas acham que você está acusando você, que você está acusando ela. Amor. Como você tem demonstrado o amor a esta casa? Como você tem mostrado o amor aos membros dessa casa? Como você tem mostrado amor à obra que Deus confiou nas suas mãos? Como você tem mostrado amor? Ou você está cansado, mas você não faz nada? Desculpa real. Mas sou uma pastora que vocês me conhecem. Estou cansado, estou deslocado. Está deslocado, mas não vem na igreja. Eu estou cansado, mas não serve a igreja. Não serve nem a família. Não lava a louça nem em casa. Como é que está cansado? Isso é espiritual. Isso é espiritual. Você exerce amor a tudo que Deus colocou na sua mão. Sede exemplo dos fiéis. E ele fala no espírito, em algumas versões fala no comportamento. Tem coisa que não cabe a filho de Deus. Pastora, mas eu li que tomar vinho e pinga não é pecado, e alguns dizem que é pecado. Irmão, tem coisa que não compete a filho de Deus. Estou me sentindo aprisionado. Você está com o capeta em cima de você, não viu ainda? Desculpa a realidade. Que eu me sinto preso, eu me sinto presa. Tá mesmo, o capeta está fazendo a festa na tua vida e você está deixando. Tem comportamento que não vai. Que não é para nós, não é preconceito. Não é religiosidade. É quem já andou com Deus. Assim como ser uma pessoa que se ira por qualquer coisa não é uma coisa alinhada com Deus. É porque aqueles que dizem a síndrome de Gabriel, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu vou viver assim, vai nada. Deus transformou Moisés, o cara mais manso na face da terra. Jesus pode transformar. Você não tem que nasceu assim e não nasceu. Virou assim no meio do percurso. Tem que procurar arrumar a vida. Sabe? A gente tem que procurar
ser melhor do que ontem. E amanhã você vai dizer, se vou ser melhor do que hoje. E não é porque alguém está te obrigando, pondo alguma coisa em cima de você, porque há um desejo no seu coração de ser transformado, de ser transformada e de se parecer com Jesus. É o desejo de se parecer com Jesus que tem que gritar dentro de nós, dizendo todos os dias que eu amo tanto, que eu quero mais dele, e eu quero me parecer com ele, e eu quero andar como ele andou. Ser exemplo dos fiéis, Timóteo, na fé. Antes, ter fé em Jesus era perder a cabeça, era para um campo de leões, era ser devorado vivo, porque cria em algo inabalável. As pessoas que criam em Jesus, por onde elas andavam, elas iam anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, porque era a única oportunidade que tinham de anunciar o Evangelho. Hoje, não pagou a conta de luz, pensa em desviar. Hoje, alguém falou grosso, não vou mais na igreja. Hoje, eu não sinto a presença, mas não busca. Desculpa, estou sendo muito verdadeira hoje. Se Jesus não tocar em você, não sou eu que posso fazer você sentir o que Ele faz. Porque eu fui na igreja e não senti Deus. Tem alguma coisa errada com você, não é com a igreja, não é com o pastor, não é com o seu líder. Você tem que buscar, porque você não sente na igreja, não sente em casa, não sente em lugar, tem alguma coisa errada. A gente gosta de vestir uma roupinha de vítima, que é uma maravilha. Mas nós não somos chamados para pôr essa roupinha de vítima. A nossa roupa é de vitoriosos, dos que venceram com Cristo, daqueles que avançam, daqueles que foram tratados e são aprovados por Deus. A palavra hoje é forte. Ser exemplo na fé. Pastor, eu vou fingir que eu acredito quando eu não acredito? Não. Mas a boca fala do que o coração está cheio, então comece a declarar: Senhor, eu não estou vendo, mas eu sei que o Senhor é Deus para fazer. Senhor, eu não sei como, mas a sua palavra diz que tudo é possível ao que crê. Senhor, os meus olhos não veem, mas a sua palavra